uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos encontraram Colossenses capítulo 2. Eu vou ler os versículos 9 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Podemos se sentar, nós. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amados, aqui no capítulo 2 de Colossenses, versículo 9 e 10, que nós acabamos de ler, que Paulo está instruindo nesse livro aos Colossos, a cidade de Colosso. Ele está falando sobre plenitude, que a plenitude da divindade pertence a Cristo, porque Cristo é o cabeça de todo o poder e autoridade. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja, porque a igreja, Paulo, em 1 Coríntios 12, ela diz que a igreja é um corpo, e o corpo é formado por muitos membros. Por isso que nós somos chamados membros. Somos muitos membros que formam só um único corpo, e Cristo é a cabeça do corpo. Ou seja, todo o poder do reino celestial e do mundo espiritual pertence a Cristo. Por quê? Porque Cristo é a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo é a imagem e a máxima expressão do Deus vivo. Aleluia! Por isso que Ele é a plenitude da divindade, um ser divino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai e Filho e Espírito Santo é o único Deus e o único Deus verdadeiro, aonde nós encontramos o perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Então Jesus é a expressão máxima da imagem do Deus vivo. Glória a Deus. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Aleluia, glória a Deus. Amados, eu quero trazer uma palavra baseada aqui em Colossenses 2, versículos 9 e 10, que fala sobre plenitude de vida plena em Deus. Vida plena em Deus. Agora vamos entender o que é vida plena em Deus. Para nós poder entender o que é uma vida plena em Deus, vamos entender o que significa a palavra plena. A palavra plena vem de plenitude. Só que tem uma definição da palavra plenitude, e a palavra plena tem um significado. O significado da palavra plena tem várias características. A palavra plena significa cheio, pleno, completo, inteiro, aleluia, de alta intensidade. A palavra plena, ela é sem restrição,
é o seu estado de total absoluto. E a palavra plenitude é definida por duas palavras. A palavra plenitude se define em ser inteiro e completo. Agora, plena tem algumas características. Ou seja, se estamos falando de vida plena em Deus, ou seja, é uma vida cheia de Deus. Glória a Deus. Uma vida inteira e completa em Deus. Ou seja, Deus completa a minha vida. Deus inteiramente na minha vida, eu sou completo. Então, vida plena em Deus é ter uma vida, cheia de Deus, Aleluia, glória a num Deus. estado total na presença de Deus, Aleluia, glória a Deus. de ser inteiro e completo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas para que eu e você possa alcançar uma vida plena e viver uma vida plena em Deus, a própria característica da palavra plena, de ser cheio, de ser completo, de ser inteiro, de um estado perfeito, ou seja, de ser, uma vida completa em Deus. Ou seja, Deus tem que completar a minha vida. Se Deus habita na minha vida, eu tenho vida plena. E se eu tenho vida plena, eu sou cheio de Deus. E se eu sou cheio de Deus, então Deus me completa em todas as coisas. E eu não sinto falta de nada. Por mais que se preocupamos em alguma coisa. Quando eu cheguei aqui, o pastor Ivo estava lendo e estava falando a respeito de preocupações, Muitas das vezes sempre falta algo em nossas vidas. Muitas das vezes o ser humano não se encontra completo, seja ele jovem ou seja ele adulto. Sempre falta algo, sempre há algo vazio. E o ser humano, ele procura preencher esse vazio com algo. Meu Deus, aleluia. Seja construir uma família através do relacionamento, filhos, cursar uma boa faculdade, conquistar um bom emprego, ter uma vida próspera, financeira, material. Mas vida plena em Deus não se completa nos bens materiais, ou até mesmo financeiramente. Aleluia. Mas todos nós sabemos que nesse mundo, por tudo, o dinheiro corresponde. Sem dinheiro você não paga suas contas, você não compra o seu alimento, você não compra, as suas vestimentas. Sem dinheiro você não cuida da sua saúde, em questão de marcar uma consulta, ou até mesmo passar no hospital, ter recurso para comprar remédio, transporte e até mesmo lazer, porque todos nós gostamos de sair, principalmente quem tem filhos pequenos. Aleluia. E há uma preocupação, na vida daqueles que lutam pela sua família, para sustentar a sua família. Glória a Deus. Então sempre bate uma preocupação. Só que a vida plena em Deus, que a palavra plena significa ser cheio, ser completo, ser inteiro, ou seja, Deus ele tem que completar a minha vida em todos os sentidos, materialmente, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente e
espiritualmente. E quando a gente chega no estado de ter uma vida plena com Deus, então essas preocupações da vida não pode roubar o nosso foco com Deus. Não pode tirar o nosso foco, que é o caminho da salvação, o caminho único e verdadeiro. Em João 14,6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas as preocupações da vida não pode roubar o nosso foco, não pode tirar nós do caminho. Aleluia! Seja qual problema que você deve estar passando ou enfrentando neste momento. Eu não sei o que você passa, não sei o que você está passando e vivenciando, mas o meu Deus sabe. Aleluia, glória a Deus. Salmo 33, versículo 15. Ele formou o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Então Deus conhece o meu coração e o seu coração. Mas nós temos a instrução da palavra para que eu e você tenha uma vida plena em Deus. Aleluia! Para que nós não fica só focado em correr atrás das preocupações da vida, de suprir as nossas necessidades. Em Mateus 6,33, Jesus orienta que nós devemos buscar o reino, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia! Mas para a gente poder entender e compreender o que são essas coisas que serão acrescentadas, Meu Deus! são as preocupações que batem na nossa vida, muitas das vezes. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos entender o versículo 33. Jesus fala: em verdade vos digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, ou que beber, ou que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida. Aleluia! Não é o corpo mais importante do que as vestes. Glória a Deus! Observe as aves dos céus. Meu Deus! A semeia, nem colhe, nem armazena, nem celeiro. Eita glórias! E contudo o Pai Celestial nos alimenta. Aleluia! Por que vocês se preocupem? Se o Pai Celestial alimenta as aves do céu, não alimentará vocês? Homens de pequena fé. Glórias! Por que se preocuparem? Diz o texto. Por que vocês se preocupam com essas coisas? Vocês não podem acrescentar uma hora que seja que é a sua vida? Meu Deus! E aí Jesus no texto dá um exemplo de Salomão. Porque se Deus alimenta as aves do céu, não vai alimentar nós. Aleluia! Agora, por que ele dá o exemplo de Salomão? Ele diz que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor ou em toda a sua glória, dependendo da tradução da sua Bíblia, né, se vestiu como Deus. Por que ele dá o exemplo de Salomão? Em 1 Reis 10:23 diz que Salomão foi o rei mais rico e mais sábio entre todos os reis da terra. Aleluia! Salomão era digno de se vestir como um rei, e ele poderia usufruir da sua riqueza, porque era um rei entre todos os reis, o mais rico. Não teve outro rei mais rico e mais sábio do que Salomão. E Jesus dá um exemplo: nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu como Deus. Ou seja, Salomão, por ser rei, podia usufruir das suas vestes real, mas ele não usufruía. Ou seja, Jesus quis ensinar que ele não se preocupava com essas coisas, não tinha essa vaidade. E era rico, tinha riqueza, mas ele não tinha apego ou até o amor pelas riquezas. Aleluia! Por isso que ele dá o exemplo de Salomão. E aí, continuando o texto, Jesus fala assim: ó, veja como crescem os lírios do campo,
Eles no trabalho detestam. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã ela está no fogo, não vestirão muito mais a vocês. Aleluias. Portanto, não se preocupe o que comer, o que beber, ou o que vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aleluias. Mas o Pai Celestial bem sabe que vocês necessitam de todas elas. Glórias. Agora vem o segredo de ter todas essas coisas supridas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus está querendo ensinar que por mais que nós se preocupamos o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, a vida é mais importante. Aleluias. Porque vida plena em Deus é uma vida cheia de Deus. Ou seja, Deus me completa em todas as áreas da minha vida. Quando o Salmo 23, versículo 1 fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas sempre falta alguma coisa. Mas na linguagem hebraica, na Bíblia hebraica, o Salmo 23, versículo 1 está escrito: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Aleluia. Porque pode faltar, irmão, tudo, menos Deus. Aleluias. Aí você pode pensar, mas é complexo. Porque se eu não alimentar, eu passo fome. Se eu não me vestir, eu tenho meu corpo a nu. Se eu não tenho um teto para me abrigar, passarei calor durante o dia e passarei frio durante a noite. Só que a palavra de Deus diz Glória a Deus. que o justo viverá da fé. Aleluias. Abacuque 2,4. O Aleluias. justo viverá da fé. Gálatas 3,11. O justo viverá da fé. Glória a Deus. Hebreus 10,38. O meu justo viverá da fé. Glórias. Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. Glória a Deus. Desde a antiga aliança ao novo, se eu e você, que praticamos a justiça, que é a palavra de Deus, vamos viver por ela. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus, quando foi tentado no deserto, em Mateus capítulo 4, e no versículo 3, ao final da tentação dos 40 dias, Satanás tentou Jesus: se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. E no versículo 4, Jesus repreende Satanás: nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O pão da terra alimenta só a nossa carne, só o nosso corpo. A roupa só cobre o nosso corpo. Porque quando Jesus vir, nossos corpos será transformado. No momento e no abrir e fechar de olho, teremos o corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. Glória a Deus. Então, por mais que essas preocupações Aleluia. tentam roubar a nossa fé, devemos perseverar e confiar que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Glórias. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas voltando aqui para a vida plena, se as características da palavra plena é ser cheio, ou seja, temos que ser cheio, temos que ser inteiro, temos que ser completo e temos que ser perfeito em Deus. Aleluias. Aí você pode dizer: mas como ser perfeito em Deus? Se somos pecadores, falhos, cheios de limitações. Em Mateus 5,8, Jesus diz: sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Mas como ser perfeitos se somos pecadores e falhos e pecamos? É verdade. Sabe por que somos pecadores e pecamos e temos pecado?
Eclesiastes 7,20 diz que, todavia, não há um justo sequer na terra, aquele que faça o bem e que nunca peque. Aleluias. Em 1 Reis 8,46, não há ninguém que não peque. Em 2 Crônicas 6,36, não há ninguém que não peque. Eu só quero lembrar que, independente que somos cristãos, Deus poderoso. ainda somos pecadores. Aleluias. Cometemos pecado. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, Paulo diz que não há um só justo sequer. Ninguém que faça o bem e que nunca peque. Não há ninguém que entenda. E não há ninguém que busque a Deus. Todos pecaram e por isso tornaram inútil diante de Deus. Glórias. E quando você desce no versículo 17 e 18 de Romanos capítulo 3, e diz lá que eles não compreenderam o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Vida plena com Deus é ter temor a Deus. Aleluias. E quando nós passamos a ter temor a Deus, temos vida plena. Eclesiastes 12:13 diz assim: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Temer a Deus não é ter medo de Deus, só que nós deveríamos ter medo de Deus. Aleluias. Porque Mateus 10:28, Jesus fala: não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas tem mais aquele que mata o corpo Aleluia. e a alma no inferno. Deus poderoso. Aleluia. Jesus está se referindo de Deus. O homem na terra, usado por Satanás, tira a vida do outro. Mas o ensinamento de Deus não podemos temer nem aos homens e nem a Satanás, porque só pode matar o corpo, a matéria. Agora Deus não. Deus lança o corpo e a alma no inferno. Aleluias. Mas aprenda e entenda: vida plena em Deus. A minha vida e a sua vida só é completa quando Jesus nos completa. Aleluia, glória a Deus. Glórias. Nós que somos cristãos só temos vida plena quando Jesus Cristo completa a minha vida e a sua vida. Verdade, Jesus. Aleluia, glória, glórias. Mas é fácil ser cheio de Deus? É fácil ser completo e viver inteiramente para Deus e para o seu reino? Sabemos que não, por causa do confronto da carne e do espírito, do mundo e de Satanás. Porque nós somos afrontados, perseguidos, caluniados. Há muitos confrontos entre familiares, parentesco, perseguição no seu trabalho. Meu Deus. Por isso que não é fácil ser cheio do Espírito. Não é fácil ser cheio de Deus. Não é fácil se entregar inteiramente para Deus. Aleluias. Mas amados, olha o texto. Colossenses 2:9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus. Então vamos prestar atenção no texto. Nele é o pronome que se refere a Jesus. Habita corporalmente. Vamos separar a palavra: corpo, alma e mente. A nossa alma é a nossa mentalidade. Aleluias. Pensamento, sentimento, desejo e vontade. Tudo passa pelo processo mental. Corpo, alma e mente. Corporalmente, Cristo tem que habitar e ter o domínio do nosso corpo, da nossa alma e da nossa mente. Aleluias. Foi citado aqui Hebreus 4:12 pelo presbítero Kleber, que a palavra de Deus é viva e eficaz,
É mais afiada que a espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medula. E ela é apta para discernir os maus pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus discerne o que há dentro de nós. Aleluia! E eu e você, para buscar uma vida plena em Deus, nós temos que examinar a si mesmo. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios 13:8, em 2 Coríntios 13:5, 2 Coríntios 13:5, Paulo diz assim, ó: examine a si mesmo e prove para ver se vocês estão na fé. Então Paulo está ensinando que nós temos que examinar para ver se a gente está na fé e provar a si mesmo. Ou seja, Paulo está querendo ensinar se eu e você, se a minha vida e a sua vida está diante da palavra. Se eu estou vivendo a minha vida conforme a instrução da palavra. Aleluia! Examine, porém, para ver se vocês estão na fé e prove a si mesmo. Isso é uma das grandes verdades que eu e você temos que se analisar. É verdade. Para ver se nós estamos vivendo uma vida plena em Deus. Se nós temos vida plena em Deus. Mas como eu disse, ter vida plena em Deus não é fácil. Sabe por quê? Para ter vida plena em Deus, eu e você temos que se dispor a buscar a ter essa vida plena. Aleluia! Glória, glória! Glória a Deus. Aleluia. Lembra Mateus 6,33? Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar indica prioridade. Glória a Deus! Então qual é a prioridade na minha vida e na sua vida? É o reino de Deus, as coisas de Deus, de querer estar perto de Deus, de buscar mais de Deus, de querer conhecê-lo. Aleluia! Buscar indica prioridade. Se você tem uma prioridade, então você corre atrás. Mas só pode buscar algo se você deseja. Quem não deseja, não busca. Aleluia! Para ter uma vida plena em Deus, eu e você temos que se dispor a buscar. Ou seja, ter prioridade. Então, Deus deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, nós recebemos a plenitude. Quando eu disse que a plenitude se define em ser inteiro e completo. Meu Deus! Todas as coisas se completam inteiramente em Cristo Jesus. O reino de Deus, a salvação, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o perdão e a nossa redenção, que é a nossa salvação. E a vida eterna também se completa inteiramente em Cristo Jesus. Aleluia! Mas para ter vida plena, você tem que buscar. Para buscar tem que ser prioridade. Ou seja, eu e você devem viver para Deus. Aleluia. Devemos morrer para esse mundo e viver para Deus. Morrer para esse mundo é não buscar as coisas do mundo. Não se apegar, não amar as coisas do mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17 diz assim: não ame o mundo e nem o que nele há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque no mundo há a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Então o que há no mundo não provém do Pai. E para ter vida plena em Deus é viver para Deus. Mas para viver para Deus você deve morrer para o mundo. Aleluia! Quando Mateus
Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, ele fala, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluias. Toma o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou humilde e manso de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus chama do jeito que você está. O Evangelho, ele chama o pecador do jeito que ele está, bebendo tudo, fumando tudo, fazendo as coisas do mundo, mas veio para cá, ouviu da doutrina, porque aprendam, Jesus está falando, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Aleluia. Então o Evangelho chama, e quando você vem, Cristo, ele te limpa pela palavra. João 15,3, vós não fosse limpo pela palavra que eu tenho vos falado. Glória a Deus. Então quando o ministro prega a palavra, quando o pastor ensina a palavra, você ouve, você acata, ou seja, você aplica na sua vida, então você está se limpando. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós vai se limpando, Cristo vai habitando em nós. Aleluias. E quando Cristo vai habitando em nós, como a palavra vai nos limpando, nós deixamos as coisas do mundo. Nós passa a viver uma vida plena em Deus. Ou seja, procurar as coisas de Deus, procurar o seu reino, procurar viver para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que tem que buscar, porque não é algo fácil. Muitos hoje em dia querem sabedoria, querem ser intelecto, querem teologia. Em Colossenses 2,3 diz que nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Olha que Paulo está dizendo em Colossenses 2,3: nele está escondido. O pronome dele está se referindo a Jesus. Nele, o pronome está se referindo a Jesus. Nele está escondido. Escondido o quê? O tesouro da sabedoria e do conhecimento. Glória a Deus. Então o tesouro da sabedoria e do conhecimento está escondido em Cristo. Se está escondido, eu e você deve procurar. Aleluia, Jesus. Obrigado. Vida plena em Deus, eu tenho que buscar essa vida. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo está dizendo que nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Está escondido. Quando você esconde algo, você não procura depois. Verdade, Jesus. Oh, Jesus. Muitas das vezes você esconde algo e você não quer acreditar, você começa a procurar. Glória. Fala, E aí Paulo está dizendo, ó, nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. Sabe por que Paulo diz tesouro? meu Deus. É algo valioso, Aleluia. de alto preço e de muito valor. Glórias. Tesouro. Tesouro se refere ao quê? Ao ouro, à prata. Prata e ouro aqui na terra, aos olhos dos homens, não é precioso, não é valoroso, não é de grande valor. Meu Deus. Aleluia. E aí Paulo faz essa comparação. Nele, em Jesus Cristo, está escondido todo o tesouro. É todo, não é alguns, é todo. Glória a O Deus. tesouro da sabedoria e do conhecimento. Agora, esse conhecimento e essa sabedoria não é intelectual, não é teologia, Aleluia. não é seminário de teologia, não é faculdade de teologia, não é ser um grande doutor ou um mestre. A sabedoria aqui e o conhecimento é espiritual. Oh, Deus. Porque Paulo não se refere a homem, ele está dizendo, ó, nele está escondido todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento. O conhecimento é espiritual. Por quê? Porque eu procuro o conhecimento e a sabedoria da palavra. Ou seja, se eu busco a palavra, eu estou adquirindo sabedoria. Mas e o conhecimento? Relacionamento. Aleluia.
Porque você só pode conhecer uma pessoa se você se relacionar com ela. Meu Deus, aleluia. E com Deus é a mesma coisa. Aleluia. Com a palavra eu tenho sabedoria, porque a palavra me instrui como eu devo viver na presença de Deus. Aleluia, Glória a Deus. E o conhecimento é a oração. Porque quando você vai para a oração e você começa a falar, você começa a verbalizar, você passa a conhecer ao seu Deus, porque através da oração e da sabedoria da palavra, Ele vai se revelar a você. aleluia, glória, glórias. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Se acatarem a minha repreensão, lhe darei o espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Então, quando eu busco Deus na leitura da palavra, na meditação da palavra e aplico a palavra na minha vida, porque Tiago 1,22 diz: seja praticante da palavra e não apenas ouvinte. Aleluia. Quando eu passo a me relacionar com Deus, a querer conhecer a Deus através da oração, eu passo a conhecê-lo, porque Ele começa a se manifestar, a se revelar a mim. Glórias. Por isso que ele está dizendo, né? Ele está escondido, todo o tesouro é escondido. Então eu e você devem buscar. Porque se eu e você não buscar, nós não encontrará esse tesouro. Se eu e você não desejar buscar, se eu e você não desejar priorizar o reino de Deus, priorizar a Deus, nós nunca vamos encontrar esse tesouro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E o tesouro, ele brilha, ele tem luz. E Jesus é luz. A sua palavra é luz. Ele está dizendo que nele está escondido todo o tesouro. O tesouro é ouro, o ouro brilha. A prata brilha. Por isso que é algo valioso, de muito valor. Então por isso que Paulo faz essa simbologia. Tesouro da sabedoria e do conhecimento. Quem encontra Deus através da sua palavra e se relaciona através do conhecimento, que é a oração, você passa a conhecer. E quando você conhece, você tem algo valioso na sua vida. Aleluia. E quando você encontra, você é inteiro e completo em Cristo Jesus. Ou seja, Deus completa a sua vida em todas as coisas. Você passa a ser um homem e uma mulher cheia de Deus, completo em Deus. E você começa a buscar um estado de perfeição em Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas como eu disse, tem que buscar, tem que priorizar, tem que desejar. Então eu e você temos que procurar como? Lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, orando. É assim que nós encontramos. E quando nós encontramos, nós somos cheios e completos. Aleluia, glória a Deus. Vida plena em Deus. Aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu sou muito falho. Mas é através da palavra que Deus vai mudando a minha vida e a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Lembra da palavra corporalmente? Colossenses 2,9, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Glória a Deus, aleluia. Corpo, alma e mente, ou seja, mentalidade. Se eu e você não mudar a mentalidade através da palavra de Deus, dificilmente viveremos uma vida plena. Aleluia! Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 8,16, Paulo diz lá no finalzinho, ó, temos a mente de Cristo. Meu Deus. Meu Deus. Então, Deus habita. Porque 1 Coríntios 6,18 diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Glória a nosso Deus. corpo é templo do Espírito. O Espírito habita dentro de nós. E quando ele habita dentro de nós,
Ele muda a nossa mentalidade. Como? Quando a gente lê a sua palavra e obedece a sua palavra. Quando a gente lê a sua palavra e pratica a sua palavra. Quando a gente lê a sua palavra e vive a sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós obedecemos, vivemos e praticamos a palavra, é que nós estamos se deixando que o Espírito controle a nossa vida, dirige a nossa vida, guia a nossa vida. Ou seja, a gente não anda no estado carnal, mas a gente anda em Espírito. Aleluia. Mas para ter essa vida plena em Deus, devemos priorizá-lo, buscá-lo, desejá-lo. Oh, glórias! Oh, Jesus, nós queremos, oh Pai. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Glória a Deus! Então, se a gente não desejar Deus, a gente nunca vai buscar. Se a gente não desejar ler a sua palavra, a gente não vai ler a sua palavra. Meu Deus! Se a gente não desejar dobrar o joelho, colocar a cara no pó e abrir a boca para falar com o Senhor, colocar tudo para fora, abrir o coração, mas nunca vai orar. Meu Deus, aleluia! Se a gente não desejar a querer jejuar, a gente não vai jejuar. Se a gente não desejar estar aqui hoje na casa de Deus, como a gente está, a gente nunca vai vir para a igreja, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Então deseja a Deus no seu coração. Poderoso Deus. Obrigado, Deus, nós te desejamos. E desejar Deus no coração é buscar. Que a tua igreja te deseja. É estar aqui Busca, Pai. na casa de Deus, nos cultos. É ler a sua palavra, a Bíblia. Leia a Bíblia Sagrada. Porque tem um monte de lobos enganando as ovelhas, brincando com as ovelhas, brincando de ser pastor, brincando com o evangelho, difamando o cristianismo. Leia a sua Bíblia. Ore. Eu sei que é difícil, irmão. Não pensa que eu estou falando aqui, eu sou pastor, que vida de oração é fácil. É guerra, irmão. É verdade, Jesus. É guerra. Meu Deus. Mas se eu e você não priorizar, como seremos cheios de Deus? Como seremos completos? Glória. Como seremos inteiros? Como encontraremos um estado perfeito em Cristo? Aleluia, Jesus. Perfeição aqui não significa que você nunca vai pecar. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se Aleluia. alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não está a verdade. Aleluia. 1 João capítulo 1, versículo 10. Aquele que afirma que não comete pecado, faz de Deus um mentiroso. Então, o estado perfeito não significa que você não vai pecar, que você não vai falhar. Santidade não está relacionado que você nunca vai errar. Porque Jesus disse em Lucas 17:1 que é inevitável que algo que aconteça que não venha fazer o povo a tropeçar. Só que também santidade é vida separada. Ser santo é ser separado. Viver em santidade é viver separado do quê? Viver separado do mundo. Viver separado de tudo aquilo que te leva a você pecar. É viver uma vida separada, ou seja, viver uma vida para Deus. Fácil não é, mas devemos buscar. Fácil não é, mas devemos priorizá-lo. Devemos desejá-lo. Porque, amados, pode ter certeza, a gente só busca algo quando a gente deseja. A gente só permanece naquilo que priorizamos. Glória a Deus. Então, se Deus não for prioridade na minha vida e na sua vida, jamais o desejamos. E se jamais o desejamos, jamais buscaremos. Então, amados, saia daqui querendo ter uma vida plena em Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Poderoso Deus, aleluia.
se Deus não for completo em nossas vidas, Ele sempre vai desejar algo. Sempre vai ter um vazio. E quando eu sei, pastor, que eu estou vivendo uma vida plena em Deus, é quando você não deixa se vencer pelas preocupações. Glórias! É quando você não se deixa vencer pelas tristezas, pelas angústias, pelas dificuldades. É quando vê que talvez pode até faltar algo na sua vida. Só que você não se preocupa com isso, ou seja, você não fica se mentalizando com essas preocupações. Ou seja, você não deixa de viver porque você não conquistou algo, porque você não almejou algo. Mas você entrega tudo em oração. Glória a Deus. Soberano Deus, poderoso. Porque 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8 diz assim, ó: nada trouxemos para esse mundo, nada podemos levar. Por isso o que temos, o que comer, o que beber, estejais com isso satisfeitos. Aleluia! Em relação ao dinheiro, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, Meu Deus! em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. Meu Deus! Aleluia! E por cobiçar o dinheiro, muitos acabaram em sofrimento. Você quer mais? Eclesiastes 5,10 diz: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito. Eclesiastes 5,15 diz assim, ó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. Pelo seu esforço e trabalho esforçado, nada poderá levar consigo. Ou seja, quando a nossa mãe deu a luz, que é as nossas vidas, nós saímos nu. Nu saiu do ventre da minha mãe. Mas quando ele fala nu, voltará para lá, é a morte. Meu Deus! Aleluia! Então a gente não leva nada. Por mais que muitos tenham riquezas e riquezas, quando morre não leva nada. Veio nu e retorna nu. Veio do pó e retorna ao pó. Mas aqueles que perseverarem, aqueles que perseveram, ou seja, aquele que busca, aquele que corre atrás, aquele que vai de encontro, né? Ou seja, então a sua vida aqui não é em vão. Aleluia! Você está buscando, você está batendo, você está perseverando. Mas busque também na oração, na sua intimidade. Busque também na meditação da palavra. Porque a sabedoria e o conhecimento que ele diz que é um tesouro está em Jesus. A sabedoria da palavra está em Jesus. O conhecimento é para conhecer Jesus, e você conhecer através da oração, que é o relacionamento, é o diálogo frequente. Por isso que 1 Pedro 4, versículo 7 diz assim, ó: o fim de todas as coisas está próximo, por isso seja um diligente e dedique-se à oração. Colossenses 4,2, dedique-se à oração. Lucas 18,8, porém se o Filho do Homem vier na terra, achará fé entre os homens. Glória a Deus! Ou seja, permaneça na palavra. Glória a Deus! Lucas 18,1, vocês devem orar sem desfalecer, sem desanimar. Glória! Em João 5,39, vocês não estudam cuidadosamente essa escritura, porque dela vocês têm a vida eterna e são ela testifica o meu respeito. Leia a sua Bíblia. Mateus 22,29, vocês erram porque vocês não conhecem essa escritura e nem o poder de Deus.
João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Leia a sua Bíblia. É coisa simples, irmãos. Você não precisa de curso, você não precisa de faculdade, você não precisa pagar por revistinha, você não precisa comprar livro, você só precisa da Bíblia Sagrada. Leia ela e busque no seu quarto em orar. Ore 5 minutos. Começa assim, irmão, é devagarinho, depois você vai aumentando. Ou seja, o Espírito Santo vai te motivando. Mas comece. Orar com Deus é colocar para fora. É igual você divide, né, suas coisas íntimas em particular com seu esposo, com seu marido, com seu melhor amigo. Amém? Amém. Então, vida plena em Deus. Glória a Deus. Aleluia. É o estado de ser cheio de Deus, de ser completo em Deus, de estar inteiramente envolvido no reino de Deus e priorizando Deus. Ou seja, é algo que te leva a um estado de excelência, o auge da excelência, ou seja, crescimento. Amém? Assim agradeço a minha oportunidade. Jesus. Quem entendeu isso, amém? Amém. Quem entendeu?